Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos mais uma vez Jesus nos exortando sobre a vigilância. Mas nesse Evangelho Jesus ele traz aqui como que 3 características desta vigilância. A primeira delas é quando Jesus Cristo começa a contar a parábola, onde ele vai dizer: ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Aqui nós vemos algo essencial e importante na nossa vida. Nós não sabemos a hora que Jesus Cristo vai voltar. E é por isso que nós precisamos estar preparados, porque nós precisamos, dia após dia, fortalecer a nossa vida interior na prática das virtudes, porque o homem, como Jesus Cristo mesmo diz, o homem mais forte, quando chega, ele arromba a nossa casa. Mas quando nós estamos fortalecidos no Espírito Santo, na graça divina, nós não permitimos com que a nossa casa seja arrombada. Mas o que nos torna fortes são as virtudes, tanto cardeais como teologais. Essas 7 virtudes nos chama e nos dá um poder, um impulso interior para realizar a vontade de Deus. Depois, Jesus ele continua falando sobre a vigilância, mas agora ele nos traz uma outra característica. E ele vai contar uma parábola aos seus discípulos. E ele diz: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Aqui nós vemos a questão da vocação, do chamado de Deus para a nossa vida. E ele diz que feliz o empregado em que o Senhor chegar e encontrar ele trabalhando, servindo, administrando aquilo que ele lhe confiou. Aqui nós vemos a administração,
que é uma característica importante do nosso discipulado, porque nós não pertencemos nada, nós somos administradores de todas as coisas, e isso vai nos tornando cada vez mais fiéis ao chamado de Deus para a nossa vida, porque administrar significa dar frutos naquilo que não é nosso, ou seja, nós somos chamados a dar frutos, a guardar, a cultivar o dom de Deus na nossa vida. E é por isso que esse dom de Deus, sendo cultivado e guardado, ele dará frutos de salvação. E é por isso que Jesus Cristo diz na parábola: feliz o homem, o empregado, que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim, ou seja, agindo segundo a vocação, segundo aquilo que é o caminho de plenitude. E a terceira questão muito importante para o discipulado vem na última parte do Evangelho, onde Jesus diz: porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio. Aqui nós vemos um elemento essencial e importante. Veja que a espera pode desanimar a nossa vida. E é por isso que nós precisamos, dia após dia, estar alimentando o nosso amor por Jesus Cristo. Porque é esse amor que nós vamos alimentando diariamente que nos torna capazes de manter-nos fiéis à administração ao qual nós fomos confiados. Porque se falta fidelidade, vai faltar aquilo que é a força interior para permanecer na justiça e na verdade. Assim, este empregado, pela demora do patrão, começará a agir mal, porque vai começar a bater nos criados e nas criadas, comer, se embebedar, se embriagar, porque ele não deseja fazer a vontade de Deus, mas fazer somente a sua vontade, porque na verdade ele se afastou daquilo que é o caminho de plenitude para viver os seus próprios caminhos. São essas coisas que nós precisamos, dia após dia, olhar e refletir sobre a nossa vida, para que nós possamos nos tornar e sentir-nos seguros nesse grande caminho de salvação. Esse caminho que nos chama cada vez mais a uma plenitude, a esse caminho de vigilância, esse caminho que nos faz perseverar naquilo que são as formas de alcançar o reino dos céus. E dessa forma nós vamos cada vez mais nos tornando fiéis ao chamado dele para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.